Bom, olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo Vida e Obra de Leon Denis, aqui na sede do GELD, Grupo Espírita Leon Denis, em Uberlândia, na presença de amigos queridos. E nós mais uma vez pedimos para quem nos acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, que compartilhe, que se inscreva em nossos canais, que nos ajude a fazer com que esse estudo atinja mais pessoas, grupos de estudo. Ontem mesmo a gente participava aqui do Congresso Espírita de Uberlândia e uma pessoa que gosta de Leon Denis, mas gosta do estilo, mas não conhecia a biografia. E a gente indicou lá para ela esse canal, o estudo, e ela vai passar a acompanhar. Então tem muita gente que gosta de Denis, e só que precisa saber que o estudo existe, né? E a gente compartilha nos nossos círculos ali, nos nossos grupos, já acaba falando para uma bolha, né? E quando alguém que nunca compartilhou em outros grupos fura essa bolha, normalmente atinge novas pessoas. Então acho desafio. Bom, então hoje nós iniciaremos o capítulo em que Gaston Luce intitulou como O Homem. E aqui é interessante observar, porque ele vai trazer alguns lances que ele já falou ao longo da obra, mas ele reforça, a gente vai dar uma passada neles aqui. E eu cheguei a me questionar se seria importante fazer esse capítulo. Aí eu pensei, poxa, né, vamos dar o exemplo, porque como é que funciona o estudo de uma obra? Não é só do capítulo 1 até o último capítulo. O estudo da obra envolve prefácio, introdução, pós-fácio, orelha do livro é importante muitas vezes, entender qual que é a edição. Então, assim, tudo isso faz parte do estudo da obra, e por isso, né, e também pelas informações que Gaston traz para todos nós aqui, a gente vai ler alguns pontos deste capítulo e destacar, né, aqui ele vai abordar muito a questão do comportamento. Nós vamos destacar um comportamento de Leon Denis que pode servir de inspiração para todos nós. Quando a gente analisa, por exemplo, a vida de vários apóstolos, você está falando muitas vezes de comportamento. Quando você pega lá o cego de Jericó que pede para que Jesus o socorra, você está analisando o comportamento, a vontade do cego, a disposição, né, largar a capa para trás na sua simbologia. Então a gente analisa ali um movimento, né, de um espírito que vivia uma dificuldade e é curado, mas que essa cura traz um ensino moral muito grande. E por que não analisar alguns comportamentos de Leon Denis, que é um espírito que a gente entende ser muito evoluído? Então é sempre uma oportunidade interessante da gente fazer isso quando se está num estudo biográfico como esse. E aqui começa dizendo então o Gaston, meio que descrevendo Leon Denis, que era de uma estatura mediana e tinha ombros um pouco largos. Andava balançando os ombros como um velho lobo do mar. Nele, tudo dava impressão de força e solidez. E que ele destaca um pouco mais na frente que sua saúde ficou delicada, mas isso não o impediu de ser um intrépido andarilho. Em seus últimos anos, ele ainda espantava seus amigos pela maneira como subia ao segundo andar. Então, fala que apesar da fragilidade, das doenças, da dificuldade, Leon Denis ainda sim conseguia, né, chamar a atenção de como subir o segundo andar. Fala, mas que coisa, né, subir o segundo andar? Mas alguém com quase 80 anos, com tanta enfermidade, cego, normalmente precisava de muita ajuda, e ele ainda assim conseguia ter essa desenvoltura nessa idade. E aqui um aspecto agora um pouco mais intelectual de Denis. Já dissemos antes que Leon era autodidata e sua cultura foi às custas de um labor insano. O trabalho era sua lei. Admitia, além disso, também orar por todos. Nenhum minuto de seu tempo era malbaratado nessas diversões banais a que a maioria dos homens recorre para quebrar a monotonia de sua luta diária. A gente pensa assim, mas será que Leon Denis então só ficava estudando, mais nada, e trabalhando? E no parágrafo seguinte, o Gaston coloca um detalhe interessante, que quando ia a Paris, seus instantes de folga eram consagrados para ouvir, na Sorbonne, algum eminente celta, Darbois de Jubanville ou Camille Jullian. Denis adorava música.
em suas viagens, após suas ocupações, quando havia oportunidade, nunca deixava de assistir a alguma ópera ou concerto. Então a gente tem que entender que o trabalho intelectual, ele não é só ler e meditar no que se leu. O trabalho intelectual necessita, vou usar até essa palavra, necessita da arte. Então quando você pensa, Leon Denis foi assistir a um concerto, aí você fala assim, nossa, ele não gastava um minuto com bobeira, mas vai ver um concerto. Mas um concerto é um auxílio gigantesco no desenvolvimento intelectual do escritor, do orador. A gente às vezes não gosta de concerto, mas tem alguma música elevada, Tim Vanessa, né, Gustavo? Tim Vanessa. Então a gente pode, né, e deve recorrer a peça teatral, né, a literos musicais, né, Gustavo, também, né? Depois vocês vão entender o motivo dessas citações aqui, depois nos bastidores e não aqui na gravação. Mas assim, recorrer a todo tipo de recurso que a gente tem para nos elevar espiritualmente. Então, um filme que te coloca para refletir é um exercício, né, nobre de alguém que busca o entendimento, o autoconhecimento, a valorização da vida, enfim. E Leon Denis buscava isso nesses momentos aí que ele podia, né? Já que na sua cidade não tinha. É bom lembrar, porque é só fazer isso em Paris, que Leon Denis morava em Tours, que era uma cidade pequena, né, que não tinha tais apresentações, então quando ele podia, ele sempre assistia. E um ponto, às vezes, importante é que a gente fica, às vezes, numa consciência culpada, né? E acha que tem que trabalhar. E aí Kardec teve o cuidado, né? Questão 682 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Porque tem gente que acha que vai conseguir trabalhar, né? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então talvez para Denis fosse a música, né? Mas cada um vai ter o problema não é nem repousar demais, né? Que aí a pessoa fala assim, repouso é a lei da natureza, então eu vou repousar. Então tudo, a gente sempre volta, né? Tudo é questão de equilíbrio. Então o repouso faz parte, né? Porque não é raro a gente ver no movimento espírita a pessoa achando que ela tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então a questão é importante. Então quando a gente vê assim, o Denis, e é tão interessante, né, que até parece que até na música Denis já buscava um estudo, né? Já buscava alguma coisa, algum vínculo. Então tudo que ele fazia, mas não deixava de ser um repouso, um descanso para a mente, né? Porque a gente não pode achar que a gente é super-homem. Então qual o limite do trabalho? Na 683, o das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem, né? Então a gente vai se estudando, se percebendo, para dizer até onde a gente consegue ir. E aí, por mais que a gente já tenha errado muito, nós não vamos resolver numa encarnação só. Então não adianta ter essa pretensão de que se eu trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, em 10 anos eu paguei tudo. Não, você vai ficar aqui 200 anos fazendo isso e não pagou. Então pode ir com mais calma, né? Não precisa de desespero. E nós já falamos aqui outras vezes, inclusive no último estudo, quando abordamos a respeito da desencarnação de Leon Denis, aos 81 anos, o que para a época era difícil de acontecer, por conta da ciência, da medicina, que ali ainda não tinha tantos recursos como temos hoje. E aí o próprio Gastão agora vai dizer que é indubitável que foi a regularidade de sua vida que lhe permitiu conservar intactas em sua velhice faculdades tão brilhantes. Então, além de desencarnar velho, é desencarnar lúcido, né, com a inteligência ativa. A gente falou aqui no outro estudo, vamos repetir. Há 13 dias antes de desencarnar, ele estava concluindo seu livro. Depois disso, continuava editando o prefácio da biografia de Allan Kardec. Então, o tempo todo lúcido, trabalhando.
E aí fala que sua sobriedade era exemplar, nenhum excesso em seu regime, quase exclusivamente vegetariano, nada de fumo, nenhuma bebida alcoólica. Aquilo não tinha coca na época dele, né? Se tivesse. Mas que bebia café? Mas Café gostava. Olha a próxima. A água. A água alegrava sem repetir. É a bebida ideal. Vou até beber água aqui agora, inspirado em Leon Denis. Aí os fanáticos falam, não, mas coca tem bastante água, né? Mas aí é um detalhe interessante que é a moderação. Então, que vai ser destacado agora pelo Gaston. Eu vou fazer uma introdução aqui antes. Porque a gente às vezes possui alguns hábitos que nos faz bem, indiscutivelmente nos faz bem, e a gente quer impor isso aos outros, né? Por exemplo, eu gosto da coca, mas não tolero bebida alcoólica. Não desce. Nem um champanhezinho ou vinho, nada. Não gosto. Aí eu querer impor isso aos outros. É quem não come carne querer impor que aí o mundo também não deve comer carne. Ou eu gosto de coca e quero que todo mundo goste de coca, quem não gosta é careta. Como é que onde se viu isso, não gostar de coca? Quer dizer, é impor hábitos pessoais ao outro, né? E aí o Gaston vem dizer aqui que, entretanto, ele isentava de seu cardápio de anacoreta seus amigos, que ele tratava fartamente. Então, quer dizer, ele tinha hábitos ali típicos de um monge, quase um eremita, mas ele isentava os amigos desse cardápio. Quer dizer, você gosta de comer muito? Como muito. O problema é seu, né? Você gosta de comer carne? Beleza, eu não como aqui, mas eu vou fazer para você que come. Então, quer dizer, Leon Denis não isentava, aliás, ele isentava os amigos do cardápio restrito dele. E o Gaston coloca uma frase aqui que eu acho talvez uma das mais fortes, bonitas e com tanta profundidade, né, prática, quando ele diz que não basta crer e saber, escreveu Denis, é preciso viver sua crença, isto é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Essa frase está no livro Problema do Ser e do Destino, a terceira parte, capítulo 24. Então, assim, acreditar é ótimo, maravilhoso. Ter o conhecimento é importante? Muito. Mas o essencial é a prática. E é onde a gente pratica isso? É no dia a dia, em casa, na família, no trânsito. Como a gente comentava, né, no congresso, nós temos um palestrante que fez essa referência, né, que na verdade o congresso começa no dia seguinte, né? É fora, né? Então você está ali aprendendo, todo mundo nos congressos, nas palestras, aqui é ótimo, é um treino. Aí você, no centro espírita, no congresso, você pisa no pé e fala, não, fica tranquilo, né? Eu pus na sua frente. Mas se sai lá de fora, aí lá que é de fato a prova. Lá que é quando o congresso de fato começa na prática. Então é importante a gente refletir sobre isso, sobre essa frase de Leon Denis. E aqui, mudando um pouco de assunto, mas se quiser voltar a gente volta. Na velha briga dele com os céticos, né? Briga no bom sentido. Diz o Gaston que alguns céticos afirmam que o trato com os espíritos se processa com um certo delírio. Que estas pessoas, então, consultem as obras de Denis e verão que não há nelas qualquer vestígio febril. 50 anos de controle permanente sobre si mesmo e sobre os fenômenos psíquicos parecem suficientes para tranquilizar os incrédulos. Quer dizer, não é mais o iniciante, não é mais alguém que está ali empolgado com as manifestações que presenciava. Já era um ancião com 50 anos de lutas, de estudos, de vivência, né, que meio que, no caso de Leon Denis, isso talvez não pode ser generalizado, mas que no caso de Denis servia como um aval, né, diante da sua sobriedade, do seu equilíbrio, da sua moderação, né, ao analisar. Inclusive, o Gaston destaca várias vezes em apontar erros quando os presenciava, em apontar falhas, mistificações, fraudes,
Então, acho que esse comportamento de aprovar e de concordar com o que era autêntico e de apontar erros onde via fraude, isso deu a Leon Denis uma condição de ser alguém confiável, né? E não aquele que o tempo todo, tudo que vê, aí vê um médium fraudando e fala, nossa, mas aí se eu denunciar eu vou faltar com a caridade. Aí vê alguém trapaceando e prefere não comprar briga, ou prefere não desagradar e fica omisso. Então o equilíbrio de Leon Denis, ele serve para mostrar aos céticos, né, o comportamento que um espírita verdadeiro tem. Então que Kardec convidava muitas vezes, né, a esse tipo de comportamento. E um detalhe interessante, que Leon Denis mantinha uma intensa correspondência entre as numerosas cartas que recebia diariamente. Havia coisas admiráveis, umas tocantes que chegavam às vezes ao sublime pela expressão sincera de estados da alma desesperados. Também havia relatos fastidiosos e até mesmo alguns de ingenuidade incrível. E aí Gaston coloca, e o senhor vai responder? Perguntávamos depois de ler a carta. Por que não, dizia o mestre com sua costumeira benevolência, não se recusa um pedaço de pão ao mendigo que nos vem bater à porta? Como recusar uma palavra que pode, de alguma forma, tornar-se benfazeja, desde que toque uma alma atingida por uma verdadeira dor? Sim, certamente que responderei. Convém sempre responder. Então, olha, eu fico pensando nele com o WhatsApp hoje, né? Será que ele respondeu bom dia? Será que os bom dias serão respondidos, hein? Então, Leon Denis mantinha uma correspondência gigantesca, não só com gente ali da França, mas do Brasil todo. Me faz lembrar Kardec também, né? Nas suas correspondências. No último estudo em que falávamos sobre a morte de Leon Denis, nos últimos dias ali, ele preocupado com isso, né? E as cartas? E aí a Claire coloca, né? As cartas chegavam, se avolumavam, mas o médico orientou a não levar preocupação para ele. Falava, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Meio que teve que esconder dele para dar uma tranquilidade, né, para esse espírito que o tempo todo preocupado em ser útil. E aí a gente fica pensando, né, quantas pessoas que às vezes queriam se matar, suicidar, mandavam uma carta para ele pedindo socorro. Então se torna um dever responder. Eu lembro do Herculano Pires, né, um relato da sua filha Heloísa Pires, falando desse lado do Herculano, né, de que às vezes ele, conhecido muitas vezes por ser duro, enérgico, mas ela dizia assim, que ele tinha toda a paciência do mundo para responder a alguém que não conhecia a doutrina, mas que demonstrava uma sinceridade na busca, em querer entender, aprender, ser consolado. Então, realmente, esses grandes espíritos se preocupam com os detalhes e aí cumprem um dever, né? Que a gente falava, né? Se torna um dever. E que quando eles perguntam assim, você vai responder essa? Para os outros podia ser algo que não merecia nem atenção. Mas para ele era algo natural em que ele exercia o amor através daquela resposta. Diz o Gaston que fora de seu horário de trabalho, recebia com satisfação os visitantes. Então quer dizer que Denis tinha também uma disciplina. Porque se for receber visitante o tempo todo, não vai fazer mais nada, né? Então, fora do horário de trabalho, ele recebia os visitantes, atendia o mais amavelmente possível e muito frequentemente mantinha a palestra, que no caso a fala, né? Pois gostava de conversar. Ninguém reclamava, porque sua palavra era plena de encanto e de bom humor, e tudo o que falava era com simplicidade. Suas ideias eram um alimento agradavelmente substancioso. Todos saíam encantados com sua erudição, avivada pelo fulgor de seu ardente coração e de seu infatigável pensamento. Aqui dá uma inveja de quem ia lá, né, senhor? A gente fica lendo e tentando pensar como que era, será? Como que se dava isso? Aqui um detalhe, pessoal, a quinta-feira era reservada às compras e raras visitas. Então, alguém meio que metódico ali, né? Dia de quinta-feira é dia de dar uma saidinha de casa.
E diversos velhos amigos vinham, nos domingos à tarde, falar de política. Então o assunto política tinha já um dia e horário determinado para fazer parte aqui das preocupações de Leon Denis. Os boatos de fora, os mexericos da cidade e o noticiário banal morriam na porta de sua casa. Todavia, se interessava vivamente pelos acontecimentos mundiais e pelos grandes debates parlamentares. E aqui a editora coloca uma nota que mesmo no dia de sua morte, pediu que lessem o jornal para ele. Então é um detalhe que acrescenta a desencarnação que nenhum dos dois falou, né? Nem a Claire, nem o Gaston destaca isso. E que é importante que o assunto político, é claro que a gente não vai entrar aqui, né, nessas ideias de lado e tudo mais. Mas eu achei importante esse ponto porque a sociedade, não vou dizer toda, mas a sua grande maioria, muitas vezes não dá importância para o assunto político. E tem uma frase, talvez o Gabriel, alguém se recorde, de que o preço de não se preocupar com a política é ser governado pelos maus políticos, né? Então, na medida em que eu não me preocupo, que eu não quero saber desse assunto, os maus se aproveitam disso e impõem as suas ideias. E aí a gente acha que basta fazer a caridade, que está tudo resolvido, que política não é do meu interesse. Só que, dependendo do que um político faz ou deixa de fazer, isso tem um impacto sobre milhões, ou talvez, né, bilhões de pessoas. E esse impacto vai trazer preocupação, vai trazer dificuldade. Então, assim, pessoalmente eu lamento quando a gente vê o debate político partindo para questões muito pequenas, muito pueris, pobres mesmo, quando a política, na sua essência, é algo nobre. É algo que foi defendido lá na antiga Grécia. Só que por conta dos maus políticos, a política, a arte, talvez vamos assim dizer, ficou mal falada. E aí nós recusamos a discussão, ouvir, estudar, entender. E a consequência disso é os maus políticos imperam sobre a sociedade. Então aqui eu achei interessante porque Leon Denis, apesar das suas graves preocupações doutrinárias, morais, lembrando que ele recusou fazer parte diretamente da política, né, no começo da biografia, um senador convida Leon Denis para ingressar na política, ele fala, olha, não, que a minha missão não pode ser restrita aqui à cidade, ao país, mas eu tenho uma tarefa maior. Ele nem na resposta ele despreza a parte importante da política. Então, assim, quando a gente fez assim, Leon Denis recusou ser político. Uma coisa é ser político, a outra coisa é querer entender um pouco de política. Então, ele não quis ser político, mas buscava toda semana, pelo jeito, entender o que acontecia no mundo político. Então, isso aqui eu achei que é um comportamento de Denis que muitas vezes nos faz falta e a gente acaba sendo prejudicado por isso. Aqui, ainda falando sobre um pouco de política, ele vai falar com o antigo prefeito que tinha convivido com os principais homens de Estado da República e que adorava anedotas picantes, gostava de discutir com Leon Denis. Era um velho octogenário, bem conservado, cujo espírito guardava uma admirável mordacidade. Então, Leon Denis gostava também de umas discussões, de alguns debates pessoais ali. Se você tivesse Facebook, hoje vamos pensar de novo, né? Já falamos da Coca, do WhatsApp, agora do Facebook. Então, é claro que talvez ele não teria comportamentos extremados, raivosos, odientos, mas eu não sei se ele também fugiria de um debate equilibrado, né, quando se sentisse confortável para isso. Antes de passar para o outro assunto, alguém quer acrescentar algo? Todo mundo moderado hoje, hein? Eu achei que ia render o assunto, e se vai render, né? Debate não rola. Não rola debate.
Ó, tá vendo? Ó, já valeu a pena dar a cutucada, né? É que assim, né? Você tá assim, quieto, né? Aí senta o obsessor do lado e fala, bobo. Não, mas é porque assim, o posicionamento, o ponto aqui é muito importante. E aí eu vou citar de novo o que a gente ouviu no céu, que na verdade não é nenhuma ideia nova, mas é sempre importante a gente ressaltar. Uma foi o Rossandro, que eu achei muito feliz da colocação dele, porque às vezes a gente toma a pessoa pela opinião política dela. Então, se ela tem uma opinião política da qual eu discordo, então eu discordo da pessoa toda e tiro ela da minha vida. Isso é um problema. Então, a gente tem que entender que nós temos várias opiniões sobre vários assuntos. Em alguns deles, naturalmente, nós vamos discordar. Evidentemente que da forma com que eu argumento ou da forma com que eu defendo a minha ideia política, isso diz muito do meu caráter. E aí pode ser que, divergindo em questão de caráter, a gente possa se afastar ou se aproximar. Mas tão somente pela opinião política, nós não deveríamos fazer escolhas, né? Assim, não, o cara defende esse candidato, ou ele defende esse senador, ou ele defende isso. A gente tem que ver, às vezes, o argumento da pessoa, por que ela está defendendo, o que ela concorda. E muitas vezes a gente não vai debater, nós vamos brigar, né? Às vezes, no debate político, nós não debatemos, nós brigamos, né? E aí o Rossandro pontou uma coisa que eu achei importante, que às vezes a gente olha para as pessoas e só pela opinião política dela a gente menospreza tudo que ela fez, toda a contribuição que ela deu. Então fez uma obra gigantesca, mas agora adota uma opinião que eu não gosto, então tchau para essa pessoa. Então tem que ter um cuidado com isso. E um outro ponto que aí eu não infelizmente eu não vou lembrar. Foi o Elahá. O Elahá foi inspiradíssimo. Mas do Elahá eu sei que você vai falar. Só pontuando esse detalhe, é porque a gente tem que começar a colocar algumas perguntas para evitar esse tipo de comportamento que você colocou, que é por conta de uma opinião política, de desfazer tudo o que ela representa. Porque é óbvio, a gente às vezes decepciona, né? Porque você cria uma expectativa, mas não, eu criei uma expectativa de que o fulano, por conta até do trabalho social, doutrinário, moral, ele tinha por uma obviedade de ser contra alguma opinião ou algum comportamento, algum pensamento, algum político, e de repente esse fulano frustra a nossa expectativa. Você fala, puxa vida, mas como é que pode ser, a gente questiona assim, como é que pode ser espírita e defender esse tipo de político, esse pensamento? Só que ao mesmo tempo ele deve estar do outro lado e pensando assim, como que pode alguém ser espírita e não defender o que eu defendo? E aí vira um negócio louco, porque eu tenho amigos no Facebook, né, dos dois lados, já vai entrar no que o Elahá citou, amigos de esquerda que falam assim, puxa vida, mas como que o cara pode ser de direita sendo espírita? Aí eu tenho amigos de direita que olham e falam assim, puxa vida, mas como é que alguém pode ser de esquerda sendo espírita? E eu falo, gente, qual que é a nossa dificuldade em entender que os dois lados não são perfeitos? De que você vai encontrar no pensamento da extrema esquerda, por exemplo, alguns pensamentos que são questionáveis, vamos falar nem que são certo ou errado, mas são questionáveis. Por exemplo, quem é da direita atribui à esquerda a defesa do aborto. Mas aí quando você vai estudar a fundo, a coisa é um pouco mais complexa do que isso. Mas supondo que seja defendido, beleza, então vamos tirar esse lado aqui da esquerda que está errado. Mas quando você vai para a extrema direita, você tem defesa da pena de morte. Entendeu? Então beleza, aí você é contra o aborto, que é uma pena de morte no útero, mas é a favor do aborto depois que nasceu. Aí esses extremos se encontram, né? Então é incoerente. Ou então fala, não, eu sou contra a pena de morte para o bandido, depois que você está com 10, 20, 50, 100 anos, mas eu sou a favor da pena de morte no útero. Então,
contradiz um ao outro. Então, são questões que a gente às vezes olha, e um ponto que eu queria colocar é: que tipo de informação chega para a pessoa? Porque a gente vive em bolhas hoje, e que aí você olha um candidato e fala: nossa, mas é bom demais. Mas sabe que tipo de informação que chega para ele? Que a bolha de rede social hoje é impressionante. Aí o outro vai falar: não, mas só tem coisa ruim. E onde é que está nossa ponderação? Fala: peraí, mas alguma coisinha de boa, por mais às vezes você acha ali. E nem naquele fanático que defende que é quase Jesus reencarnado na condição do político, né, que representa os seus gostos, alguma falhazinha tem que ter, porque senão eu vou para idolatria. Então é importante, e aí eu volto que você vai colocar a questão do Elahá, que o Elahá colocou na palestra dele no Congresso, quem quiser assistir, né, só pesquisar no YouTube aí, de que a gente não deve ser nem o espiritismo, né? O espiritismo não é de direita nem de esquerda, ele aponta para cima, né? Ele é de cima, então não é nem de esquerda nem de direita, ele é de cima, que nos convida à questão da espiritualização. E aí essa questão de lado, embora a gente muitas vezes busque isso meio que para se posicionar, né? Mas eu não quero ser desse lado, eu não quero ser desse. É quase que uma postura para dizer assim: eu não sou o que o outro pensa, eu não sou o que o outro representa. Que começou lá na Revolução Francesa, né? Quem pensava de um certo modo sentou-se à esquerda, e quem pensava de um outro modo sentou-se à direita do centro. E aí nasceu essa divisão esquerda-direita que vem até hoje, causando intrigas e tudo mais. E a ideia se perde, né? A ideia central muitas vezes se perde. Eu achei bacana o que o Elahá colocou também, para a gente entender que eu, enquanto indivíduo, posso me posicionar, mas a doutrina, o espiritismo, aí ele é de cima realmente. E a gente separar, às vezes, a obra das opiniões, né? Que a pessoa construiu tanto e agora ela adota uma opinião contrária, é entender que isso é uma opinião dela, né? E ela tem o direito, né, de ter a opinião dela. Mas aí agora eu já vou puxar pro comportamento de Denis, né? Porque muitas vezes a gente faz isso que o William falou, a gente fica numa bolha, né? Então, assim, chegou uma informação que me agrada, então é verdade. Se me agrada, é verdade, e eu vou defender ela. Pô, mas será que a informação que chegou para você, por mais que te agrade, ela é verdadeira? Então é a gente buscar fontes, né? Então você vê o interesse de Denis em saber da política, em ter informações da política, o que está acontecendo, como está acontecendo, como estão fazendo, o que estão fazendo. Porque é isso que a gente deveria buscar, porque ainda mais hoje, né? O tanto que é fácil você inventar uma notícia falsa, mas é facinho de se inventar. Então, assim, e às vezes, né, tem uma imagem que fala assim: um anúncio, a pessoa vendendo um bolo, né? Hoje 5 horas da tarde, na frente da escola tal, vou estar vendendo bolo de leite condensado, limão, laranja, meu nome é tal, o telefone é tal, e o pedaço é R$5. Esse é o anúncio. A minha primeira pergunta: que horas que é? Mas tá no anúncio. Mas, que dia? Onde? Como é que eu falo com você? Mas tá no anúncio. Então, assim, a pessoa lê, e às vezes a gente tem uma dificuldade de ler todas as palavras que estão na mensagem, né? E aí, às vezes, a pessoa leu uma frase e ela já concluiu. Ela não precisa do resto do texto. O autor foi prolixo, né? Ele podia ter escrito só aquela frase que a pessoa leu. Então, ela leu, tirou a conclusão, não leu o resto. E sai falando. Monta um argumento com base numa frase que ela leu no meio de um parágrafo de um texto gigante. Então, às vezes, a informação que chega pra gente, por mais que a pessoa seja bem intencionada, ela pode chegar com uma interpretação errada. Então, é a gente olhar as fontes, olhar por que ela está falando isso, de onde que vem, quem que falou, de onde que ela tirou essa interpretação, por que ela está falando isso, né? Então a gente tem esse cuidado, né, de buscar e sair da bolha, né? Porque às vezes a gente se contenta com a informação que chegou porque ela não me agrada. Isso é perigoso, bem perigoso. E lembrando que o Kardec também ele combateu as fake news, né?
lá nas mensagens apócrifas, né, fakes, ele analisou e viu que era falso. Então ele nos ensina então a sempre estar olhando com um olhar crítico, né? Um olhar de quem está analisando. E sempre lembrando também que muitos dos posicionamentos, o próprio Espiritismo já nos responde, né? Então a gente vai lá na lei do progresso, na lei da conservação, na lei da igualdade, em todas as leis morais há respostas claras ali de um posicionamento cristão, né? Então, por exemplo, questão do aborto, sobre se fazer aborto, tá lá um posicionamento claro do Espiritismo. Questão da pena de morte, tá claro. Essas questões morais sempre tá ali a resposta. Mas eu queria chamar a atenção logo depois, com essa questão do prefeito ainda, né, que o prefeito ia conversar, e aí ele deixa claro, né, aí, ó, de gostos e maneiras finas, materialista convicto, contrapunha ao seu parceiro, ou seja, ao Leon Denis, uma incredulidade irredutível e sorridente. Então ele ficava falando coisas que trazia incredulidade irredutível e ainda assim sorria com isso, etc. Após uma série de ataques brilhantes e sempre corteses, separavam-se animados de uma recíproca estima. Então, mesmo que fossem completamente diferentes nos pensamentos, e mesmo que fizesse ataques brilhantes, ataques no sentido de pontos de vista diferentes, separavam-se com recíproca estima. Então isso nos mostra que é possível também debater, é possível fazer o processo que o Hegel fala, né? Tese, antítese, síntese, né? E fazer isso com pontos de vista diferentes. É isso que eu acho que a gente deveria fazer mais, né? Eu acho que é essa preocupação, essa tensão que o Leon Denis faz com a política, que é o que a gente deveria fazer, que vamos nos interessar e vamos melhorar, fazer síntese, né? Síntese. Esse comportamento dele só reforça, né? Que ele combatia o materialismo sem combater o materialista, né? Então você combater a ideia e não a pessoa portadora daquela ideia, né? Porque a pessoa portadora daquela ideia pode mudar de ideia, né? Então é isso, aí casa bem com o que você está falando. E isso me lembra muito também aquela pergunta que Kardec faz para São Luís lá no Amai os Vossos Inimigos, né? E ele fala, deve-se ajudar uma pessoa de outra seita ou de outro partido? Quase óbvio, né? Pergunta. E aí ele responde, né? É justamente esse espírito de seita e de partido que o Espiritismo pretende abolir, né? Porque é a desculpa que Leon Denis usou para não entrar na política, que ele falou, acima de ajudar a minha cidade, o estado, o meu país, eu quero ajudar toda a humanidade. Então eu não posso me posicionar por interesses às vezes concentrados ali, interesses menores, sendo que o interesse é de toda a humanidade, né? E eu acho que se reveste desse caráter do diálogo, né? O diálogo ele tem que estar presente o tempo todo com variedade, né? Com pluralidade de ideias, mas porque senão fica uma coisa estática, né? Inerte, não avança. Se você tiver uma tirania, se não tem ideias diferentes, mas que acima de tudo o respeito, né? Que ele sabia muito bem demonstrar, né? Claro que tem ataques, né? A gente tem que também fazer um contrabalanço de que se uma pessoa vem para te atacar, é natural que você se proteja, que você fuja ao ataque, mas ao diálogo não. O diálogo você sempre recebe com diálogo. Então acho que a gente tem que aprender na atualidade a incentivar o diálogo e repelir as discórdias, as desavenças, os ataques e aprender, né, a dialogar mais e melhor, com mais qualidade, né? O tanto que é bonito quando você vê duas pessoas argumentando
de coisas extremamente opostas. O de esquerda e o de direita, mas cada um incrementando com citações, né, com pensadores. E aí é um debate respeitoso e engrandecedor. Os dois saem dessa conversa como o Denis saía como materialista. Eles saem engrandecidos e empolgados, inspirados a estudar mais, a entender melhor e até entender o outro lado, que é o que a gente falou quando a gente estudou o socialismo, né? Muitas vezes a gente julga sem nem entender. Por exemplo, o Jean Jaurès. Nunca tinha ouvido falar dele. A primeira vez que eu ouvi falar. E assim, às vezes a gente toma tudo como radical, como em oposição ao que a gente acredita, e a gente nem sabe no que a gente acredita. Então, assim, é uma construção que aos poucos a gente vai aprendendo também, né, a dialogar. E é curioso porque, por não saber dialogar enquanto indivíduos, e é esses indivíduos que não sabem dialogar muitas vezes, que chegam ao poder e fecham o diálogo com os diferentes. E a gente às vezes se assusta e fica escandalizado quando, por exemplo, um político de esquerda aceita dialogar com o de direita. A gente pensa assim, nossa lá, traiu. O cara sentou para conversar com quem pensa num ponto da economia diferente do dele. Ah, eu sabia. E a gente fica revoltado. Então, quer dizer, a hora que se tenta se estabelecer um diálogo desse nível mais elevado, a gente se revolta, que pensa, o cara tá traindo minha bandeira. O cara agora vai pro outro lado. E às vezes é só um diálogo, porque a verdade não tá toda com ele. Então seria muito bonito, né, que os políticos, né, usassem bem a arte do ouvir, do dialogar. Por isso que um parlamento, que o Leon Denis queria saber sobre o parlamento é formado por diversas correntes do pensamento. Normalmente o executivo ele tem ali uma figura central, né, que pensa de uma maneira ou outra, mas que ainda assim é extremamente importante que ele se abra ao diálogo. Aproveitar essa fala que você disse, me lembra muito de Jesus, né? Quando ele estava com as prostitutas, os corruptos, aí eles diziam que ele compactuava com aquelas ideias, e não era isso. É aquela mensagem que a gente estudou há um tempo, agora recente, do Luz Acima, de dizer que a luz ela serve para dissipar as trevas, o conhecimento, a ignorância. Então, assim, é sempre o diálogo, né? Você não está se compactuando com o pecado. Você está ajudando o pecador a se livrar desse pecado, né? Bom, realmente é isso, né? Leon Denis, então, nos dá aí um exemplo, né, de como dialogar, né, sem se distanciar, sem, né, agredir, sem ferir, mantendo a amizade, apesar das discordâncias, apesar, né, dessa troca de ideias às vezes mais acalorada. Um pouco mais na frente aqui o Gaston vai destacar que nas longas noites de inverno, cercado de seus gatos favoritos, não quer dizer que ele tinha os gatos favoritos e os não favoritos, né? Mas ele gostava de gato realmente. Meditava nos trechos de sua colaboração mensal ou no livro em andamento. Seu pensamento se elevava sem esforço. Então, quando estava no inverno mais rigoroso, obviamente não tinha condições, né, de sair, ele ficava ali quieto, mais recluso. Ainda assim aproveitava para refletir mais, então aí ele ficava mais isolado e aproveitava isso para elevar o pensamento. E uma vida assim, longe de entristecer o espírito do mestre, colocava-o ao contrário, num permanente estado de serenidade. Leon Denis era adversário da tristeza, não se aborrecia e nunca aborrecia os outros. Gostava da juventude, da alegria da alma, índice de uma boa saúde moral. Lembro-me que depois da morte tem uma frase dele que fala que o bom humor constitui a saúde da alma. Então aqui o Gaston faz uma referência bem nesse sentido. O humor desse Loreno, que se tornara cidadão de Tours, era de uma originalidade encantadora. Havia em suas brincadeiras menos trivialidade e um pouco da malícia de Rabelais. A essa alegria de espírito juntava-se a atração pelas almas, que Platão atribuía ao mais fino dos atenienses, e pela força de sua inteligência e o equilíbrio soberano da razão,
não saberíamos em verdade a quem compará-lo, melhor senão a Sócrates, o maior e o mais sábio dos homens. Só fazer um comentário que é uma coisa que eu acho muito bonita aqui, que você pulou, que é o: por vezes, no silêncio de seu quarto, ouvia-se Denis declamar algumas estrofes dos versos dourados, ou de alguma tríade bárdica, de onde cada palavra reflete uma antiga sabedoria. Isso é tão bonito, né? Uma vez a gente estava compartilhando pelo WhatsApp, eu e o William comentando de desses textos lá dos cantos bárdicos, e são ensinamentos tão contextualizados ali na natureza, que eles se tornam uma poesia, só que com enredo mesmo, uma prosa. Quando eles dizem que Leon Denis consegue fazer poesia em prosa, né? É justamente por isso, né? A cultura que o homem tinha, né? E é a própria história da humanidade, essa tradição de discípulo e mestre. Porque antes as tradições eram orais, né? Então o mestre, ele tinha que, de certa forma, decorar, ele tinha que ter uma memória boa para repassar isso para os discípulos e para propaganda mesmo, né? Daquelas ideias, porque senão as ideias se perdiam. A gente não tinha papel, escrita, não tinha, já tinha, né? Mas assim, não tinha facilidade, não tinha imprensa, não era popular. Hoje a gente tem um acesso constante e permanente do WhatsApp, de livros, de materiais na internet que a gente pesquisa, a gente esquece, durante o estudo aqui a gente vem e consulta, não precisa mais de falar de cor, né? Falar de memória. Mas imagina só, a gente chega na velhice e não tem acesso por uma limitação visual, às vezes até auditiva, por limitações corporais, a gente fica privado desses conhecimentos, tanto que deve ser triste, né? Então é uma coisa assim, não estou falando para o pessoal sair decorando tudo, né? Mas que é uma característica bonita de oradores, do estudo, da memória. E eu acho que, acima de tudo, as coisas que a gente grava com mais facilidade e com mais fluidez são aquelas que nos tocam, né? Então, quando uma coisa assim mexe mesmo com um sentimento dentro da gente, a gente parece que lê sempre, lê repetidamente, volta para consultar, e aquilo acaba ficando introjetado, não só em sentimento, né? As palavras ficam inscritas ali, né? E é a herança que ele trouxe, né? É a herança bárdica dele, a herança celta, e que transparece aqui, né? Fica evidente do mestre, do propagandista, do bardo. Então, assim, isso é muito bonito, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tinha que resgatar na atualidade. Acho que os oradores tinham que dar um pouquinho mais de atenção para essa questão dessa oralidade mesmo, né? Do ensinamento. Interessante como você colocou, né, que o Gaston destaca que, por vezes, no silêncio, ouvia, então, Denis declamar esses versos. Comparando, né, com os dias atuais, é como se a gente vai tomar banho e tem mania de cantar no chuveiro, né? Ou entra num quarto ali, você sabe uma música de memória e começa a cantar do nada. Leon Denis era com os versos bárdicos, né? Então, ouvia-se ele fazendo isso, que era algo que lhe dava prazer, como muitas vezes cantar uma música que nós gostamos, mesmo que elas não estejam sendo tocadas, nos dá prazer. A gente se sente bem cantando. E aí Leon Denis fazia isso, mas com esses versos que ele tanto amava e sabia de memória todos eles. Isso aí é, como você disse muito bem, herança de quando viveu naquela época e exercitava essa memória espetacular. E é interessante, esse ponto que você colocou, não tinha pensado, que agora, desprovido da visão, ele tinha esse arquivo nele, né? Ele não precisava mais agora ler esses versos para se alegrar e se contentar nos momentos de solidão. Ele estava dentro. Então é isso. A gente agradece a todos que estão aqui conosco, a todos que nos acompanham aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e até o próximo estudo da vida e obra de Leon Denis. É só uma introdução, então. Não, pega uma introdução do outro vídeo.
Eu ganharia 5 minutos todo estudo. Aí muda a camiseta. Tem esse detalhe. Todo estúdio você começa assim, vocês me desculpem ter trocado a camiseta, porque caiu o café. Grava uma cena do interpretando na água. Comecei a introdução só no rosto. Doeu com as dores, eu tinha mais cabelo pra essa. Chegar Ele cortou o cabelo. Depois que no outro tinha mais cabelo, na introdução. Cortou o cabelo. Cortou o cabelo.